Ei você, sim, você mesmo. Vou te fazer uma pergunta. Se você fosse acusado de ser um cristão, haveria prova suficiente para você ser condenado? O que você tem feito para o reino de Deus? Você ao menos sabe quais os seus dons e como usá-los para ajudar ao próximo? Talvez você ainda não saiba essas respostas. Mas, para ajudar você a entender mais sobre qual o seu papel na igreja, qual o seu papel no ministério, até no mundo ao seu redor, criamos o Jet Moving. Esse culto, com duração de 1 hora, tem um foco na salvação. Aqui você vai entender e descobrir, sábado após sábado, qual o propósito de Deus para a sua vida. O nosso objetivo é fazer você conhecer mais sobre Jesus, que é 100% homem e 100% Deus, e morreu por mim e por você para nos salvar. Mas, para você saber como fazer parte disso, para que você tenha intimidade com Ele, é preciso conhecê-lo. Então, vem com a gente. Juntos somos mais fortes, juntos somos melhores, juntos nos apoiamos. Aqui tem uma galera que tem prioridade em servir. Nos reunimos em pequenos grupos como futebol, jiu-jitsu, vôlei, corridas, damas e compartilhamos a palavra e temos um momento de comunhão. Temos também alguns projetos que apoiamos que você pode fazer parte. Tem um projeto top que se chama ID e o Jet Moving abraçou esse projeto com todas as forças. O ID leva o amor de Jesus lá na Cracolândia. Saímos às quintas-feiras da sede da Igreja Batista Getsemane, às 19h30, e levamos alimentos, abraços e esperança a quem está desamparado. Os que escolhem mudar de vida são levados lá para a casa de recuperação do Projeto ID e permanecem lá por 9 meses. Ajude você também a salvar milhares de vidas. Basta enviar um e-mail para jetmoving@getsemane.com.br e nos perguntar como posso ajudar. Olha, não importa onde é o seu chamado, a nossa meta é ajudar você a colocar o seu coração na obra de Deus e conectá-lo de forma a conseguir realizar o propósito dele na sua vida e daqueles que estão ao seu redor. É uma alegria ter você aqui e temos certeza de que a palavra de hoje te ajudará a entender mais sobre o amor de Jesus e a vontade dele para a sua vida. Não importa quem você seja ou por onde você andou, Deus ama você e tem algo maravilhoso para a sua vida. Deixe de curtir as nossas mídias sociais para não ficar por fora do que está por vir. Fique ligado! Entre os dias 12 a 15 de outubro estará acontecendo a Conferência Juventude Getsemane. Tema 500, sempre reformando. Preletores Jorge Linhares, Davi Lago, Léo Matos, Flavinho e muitos outros, aqui na sede da Igreja Batista Getsemane. Se liga e vem com a gente. Mulheres, vocês já podem ir se preparando para o congresso que vem aí. O Congresso 1000 Mulheres, dos dias 1º a 4 de novembro, com o tema A Mulher no Propósito de Deus, com as preletoras Cassiane, Elisete Malafaia, Alvani Miranda, Glenda Linhares, Cristiane Aragão, Silvana Nunes, Marisa Lobo e o pastor Jorge Linhares. Faça já a sua inscrição. Fiquem ligados no Fest Semane 2017, que já está chegando. Reserve a data, de 17 a 18 de novembro. Inscreva-se! Jet Moving, coloque-se de pé no seu lugar.
Esse é o culto Jet Moving e essa é a Igreja Batista Getsemane, lugar de adoração, lugar de liberdade, lugar de celebração, lugar de vitória. Aleluia! Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Oh, declare! Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Oh, levante suas mãos e declare: santo, santo, santo. Santo, santo, santo. É o Senhor Jesus. Santo, santo, santo. Quero te ver. Oh, aleluia, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Quero te ver. Aqui, Deus. Oh, em nossa história. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Eu quero te ver. Aqui em Getsemane, Deus. Oh, no Jet Moving, Deus. Queremos te ver.
queremos te abraçar, queremos te ouvir, queremos te sentir. Fique à vontade, Deus. Queremos te tocar, queremos te abraçar, queremos te ouvir, queremos te sentir, queremos te agradar, Deus. Declare comigo. Queremos te tocar, queremos te adorar, queremos te abraçar, queremos te louvar, Senhor. Porque tu és digno, porque tu és santo. Queremos te tocar, queremos te abraçar, queremos te ouvir, queremos te sentir aqui, Deus. Você conosco, Deus. Aleluia. Queremos te tocar, queremos te abraçar, queremos te ouvir, queremos te agradar, Senhor. Eu quero te ver, quero te ver, quero te ver aqui, Senhor. Eu quero sim, eu quero te ver, quero te sentir. Fique à vontade. Quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Aleluia. Queremos te sentir, Deus. Sim, Senhor. Aleluia. Presença é real em nosso meio. Te adoramos, Senhor. Exaltamos o teu nome, Deus. Sinta a presença do Senhor. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me aos amplos do teu amor, anseio por ti. Anseio por ti, eu me rendo. Nos rendemos, Senhor. Enche-me da graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, se rende a Ele pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais.
conhecer-te mais, eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Deus é bom. Glória a Deus que você está aqui hoje. Graça e paz. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jet Moving. E agora a gente continua o culto. Um momento tão importante, a gente às vezes esquece o motivo pelo qual a gente vem aqui na frente trazer no altar o nosso dinheiro. A gente vem aqui simplesmente por um motivo. E eu gosto muito de lembrar do Salmo 24, que diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, todos aqueles que nela habitam. Você pertence ao Senhor. Jesus te comprou com teu sangue. Jesus fez toda essa terra para que nós pudéssemos viver nela e desfrutar de tudo que ela tem de melhor. E ela te chama, e Ele te chama para vir ao altar, trazer aqui aquilo que você pode trazer para que a igreja seja bênção aonde você talvez não pode ir. Talvez a nossa mão não vai. Mas aqui, pessoas saem todos os dias para fazerem N coisas que talvez você nem saiba. Mas isso tudo é pela misericórdia do Senhor, com tudo aquilo que Deus nos entregou, porque dele é a terra. Tudo que você tem, a sua própria vida, tudo que você possui, pertence ao Senhor. Não é 10% somente, é 100% que Deus quer de você. É você inteiro. Então venha ao altar com alegria. Amém? Senhor, nós consagramos ao Senhor esse momento. Nós entregamos nas tuas mãos, Pai, tudo aquilo que já é seu, mas o Senhor nos confiou. Eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos que estão aqui, aqueles que estarão aqui no altar e aqueles que também não trarão. Que aqueles que não virão hoje, Pai, possam ter na semana que vem para trazer aqui, Pai, ao altar. Porque esse é o nosso privilégio. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Mais de ti, oh, mais de ti. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade.
todos os irmãos. Obrigado, Senhor, por esse período de louvor aqui. Obrigado pela liberdade que temos nesse lugar. Obrigado pela chance de mais um dia poder te adorar com liberdade. Por isso te aplaudimos, Deus, te exaltamos, Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom. Glória a Deus, glória a Deus. Dê um aplauso forte para Jesus. É para Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimente o irmão que está do lado aí e fala assim: que bênção que você veio aqui hoje. Glória a Deus. Pode se sentar. Bem-vindos ao Jet Moving, na Igreja Batista Getsemane. E o meu nome é Tiago. Eu sou um dos pastores aqui, nesse culto. Sou casado com a pastora Fabiana. Quem não conhece, está ali. É digníssima. E é um prazer estar aqui hoje, compartilhando a palavra com os irmãos. Nós estamos aqui todos sábados, 5h30, 6h30. É um culto com duração de 1 hora. E vem todo sábado, traz um amigo. Esse é um culto que a gente procura sempre estar fazendo estudos bíblicos, para a gente crescer na palavra de Deus, fazer com que Jesus Cristo seja conhecido. Então convide um amigo, venha, traga um desviado, um que esteja usando drogas, um alcoólatra, um louco, um gente boa, um bonzinho, um crente. Chama todo mundo para vir, é bênção. E hoje eu vou compartilhar a palavra com os irmãos em 1 Pedro, capítulo 1, do verso 22 ao 25. Pedro, capítulo 1, verso 22 ao 25. Pedro, gente, ele foi um dos primeiros discípulos de Jesus. Jesus escolheu os seus discípulos e Pedro foi um dos primeiros a ser escolhido. E ele vivia em uma aldeia que ficava ali na região costeira do Mar da Galileia. E essa aldeia se chamava Betsaida. E ele era pescador. Pedro era um homem comum. Ele era considerado um homem do campo. Um cara normal, um homem trabalhador, pesado. E Jesus chegou para Pedro. Jesus passando por ali, ele viu Pedro e viu André, o irmão de Pedro. E os dois estavam lançando a rede ao mar para poder pescar. E aí Jesus chegou para ele e falou assim, chegou para os dois e falou assim: olha, vocês dois são pescadores, mas se vocês quiserem me seguir, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E é lá em Marcos 1:17 que mostra Jesus falando isso. Jesus disse assim: sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. E aí, depois disso, Pedro, ele resolveu seguir Jesus e ele se tornou um dos apóstolos de Jesus. Que, inclusive, esse é um dos pré-requisitos para a pessoa ser apóstolo, né? É ela caminhar com o próprio Cristo. E Pedro, ele teve o privilégio de aprender com Jesus. Pedro, ele teve o privilégio de caminhar com Jesus. Imagine a gente poder andar com Jesus. Imagine você poder andar com Jesus, imagine você ter a oportunidade de aprender com o próprio Jesus. E Pedro, ele aprendeu com o próprio Jesus, ele caminhou com o próprio Cristo. E o que ele aprendeu, ele começa a passar adiante. Ele começa a instruir as pessoas o que ele tinha aprendido com Jesus. E aí, ele começa a escrever essa epístola que eu pedi aos irmãos que abrissem hoje, porque a igreja ali naquele momento, ela vivia uma perseguição. E aí Pedro escreveu essa epístola no intuito de que houvesse uma mensagem ali de esperança, de direção para aqueles escolhidos, para aquela igreja local. E a palavra de Deus, ela sempre vai estar atualizada. A igreja sofreu perseguição naquele tempo, a igreja sofreu perseguição no decorrer do tempo, sofre hoje e vai continuar sofrendo.
E aí ele começa a chamar o povo de eleito. Ele chama todos de eleitos de Deus, nessa epístola. E ele começa a lembrar o povo eleito que, através da conversão que eles tiveram em Jesus Cristo, eles passaram a ter privilégios. E eles passaram a ter também obrigações. O povo eleito, ele começou a ter que viver de uma forma santa, porque o povo já era um povo eleito. E aí Pedro começa a mostrar os objetivos do cristianismo, através dessa epístola. E ele nos chama de escolhido. Como eu disse, a palavra de Deus, ela nunca fica ultrapassada, ela vai servir para nós hoje da mesma maneira que serviu para aquela igreja que estava sendo perseguida naquele tempo. E aí Pedro começa a falar sobre a obra santificadora do Espírito Santo, começa a falar sobre a obediência, e por isso eu quero compartilhar com os irmãos nesse texto hoje. Eu já preguei essa mensagem anteriormente, mas eu ainda não trouxe ela aqui para o Jet Moving, e eu senti no coração essa semana de trazer essa mesma mensagem. Eu estava fazendo uma outra mensagem, mas na minha cabeça ficou, leva essa. Então eu acredito que Deus vai falar conosco aqui hoje. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco, amém? 1 Pedro, capítulo 1, verso 22 ao 25, eu vou compartilhar com os irmãos sobre a santidade no amor. Esse é o tema da mensagem de hoje. Diz assim, verso 22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. Irmãos, através desses versos que nós lemos aqui em 1 Pedro, eu consigo enxergar 3 comandos e eu vejo 3 avisos. É isso que eu consigo enxergar nesses 3 versos que nós acabamos de ler. 3 comandos e 3 avisos. E esses 3 comandos e esses 3 avisos, eles vão nos orientar em como ter uma vida em santidade. Eles nos dão uma orientação básica de como viver em santidade através do amor. E o primeiro comando que eu quero mostrar para os irmãos que estão nesses versos, ele diz que a nossa alma será purificada pela obediência. A todo momento eu percebo que Deus ele demanda obediência do seu povo. Quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, a gente vai de Gênesis a Apocalipse, a gente começa a perceber Deus demandando obediência do seu povo. Deus, ele sempre, desde a época do Jardim do Éden, ele vem requerendo a obediência do homem. Mas o homem, ele quer falhar nesse aspecto da obediência a todo momento. E aí o apóstolo Paulo, ele começa a mostrar lá em Efésios qual a consequência da desobediência. O que nos tornamos quando nós somos pessoas desobedientes? O que acontece com a gente quando o nosso coração, ele não existe a obediência dentro dele? Em Efésios 2, no verso 1, ele diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Isso é consequência da desobediência. E aqui eu percebo que quando a gente resolve desobedecer, nós nos tornamos pessoas mortas. Eu tive uma vida de desobediência. Eu vivi por uma vida de forma desobediente, desordenada, da minha maneira. Eu era como se fosse uma pessoa morta. Eu não sentia, eu não sabia mais o que era certo e o que era errado, eu não tinha limites. As coisas para mim eram normais se eu fosse, sei lá, se eu fosse usar droga, se eu fosse beber, se eu não buscasse a Deus, qualquer coisa para mim se tornava normal, porque uma pessoa quando ela está morta, ela não sente mais, ela não enxerga mais, ela não tem noção mais. E eu me tornei uma pessoa morta, porque eu estava vivendo isso, eu vivi em minhas transgressões e pecados. O verso 2, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Quando a gente resolve desobedecer, a gente começa a seguir a ordem do príncipe do poder do ar. E quando a Bíblia fala sobre o príncipe do poder do ar, a Bíblia está citando o próprio Satanás. Porque o ar, ele é usado biblicamente como uma metáfora a essa atmosfera, a essa era em que nós vivemos hoje.
E quando a gente fala dessa era em que nós vivemos, essa atmosfera que existe no mundo, a gente consegue perceber como que o pecado tem atacado o mundo. Como que as pessoas estão sendo atacadas aí fora. Até os próprios crentes estão sendo atacados aí fora. A gente vê, por exemplo, o diabo há um tempo atacando as pessoas em comum, com bebidas, drogas. E isso já virou uma coisa comum. Aí depois ele começou a atacar famílias. Depois o diabo começa a atacar o gênero. A gente pode perceber o gênero sendo atacado. Hoje em dia eles já não querem mais masculino e feminino. E aí a gente começa a perceber agora uma última cartada do diabo, que é atacar as crianças. É a ordem do príncipe do poder do ar. Ele vai querer destruir toda a estrutura do mundo. Tudo que Deus criou ordenadamente, ele vai tentar destruir. E quando a gente resolve desobedecer, a gente começa a seguir a ordem do príncipe do poder do ar. Verso 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Quando a gente resolve desobedecer, a gente também passa a ser merecedor da ira. Mas, para nossa sorte, a ira de Deus ela é sempre justificada. Mesmo a ira de Deus ela vai ser santa. Porque sempre que eu falar da justiça de Deus, eu falo do amor. Sempre que eu falar do amor, eu falo da justiça. Nunca vai ser um ou outro. Porque Deus é o único ser que consegue executar o seu amor às custas da sua justiça. Deus consegue fazer uma coisa que nós, na nossa capacidade humana, a gente não conseguiria nunca. A gente é incapaz de executar o nosso amor às custas de nossa justiça. Porque às vezes a gente fica com raiva de uma pessoa, a gente já não consegue olhar para aquela pessoa. Imagina se fosse para eu botar minha justiça sobre aquela pessoa. Por isso que Deus é santo, por isso que Ele pede a nossa obediência, para que a nossa alma seja purificada. Porque a gente vai passar a se parecer com Ele. E por isso que o nosso amor está totalmente ligado à obediência. E em 1 João, no verso 5, 1 João capítulo 5, no verso 3, diz que o amor a Deus consiste em obedecer os seus mandamentos. E os mandamentos de Deus, eles servem para nos mostrar como que Deus é. Periodicamente eu falo isso aqui. Os mandamentos de Deus servem para nós como se fosse uma pintura de como Deus é. O que é Deus? Vamos para os mandamentos de Deus. Vamos buscar em suas palavras, em sua palavra, que aí a gente vai começar a perceber como que Deus é. É na palavra de Deus que a gente percebe como que Deus é, como se fosse uma pintura de Deus, a palavra de Deus. E a gente deve viver esse livro. A gente deve passar a conhecer esse livro a fundo e começar a viver ele. Porque isso vai nos afastar de todos esses pontos que o apóstolo Paulo colocou. Uma vez, por exemplo, eu contei esse caso. Um marido e uma esposa, eles estavam discutindo sobre uma viagem para Israel. Eles estavam falando, olha, nós vamos para a Terra Santa, vai ser legal. E nós vamos viajar, nós vamos passear no lugar onde Jesus andou. E aí nós vamos poder subir no Monte Sinai e vamos ler os 10 mandamentos lá naquele lugar. Olha que legal o marido falando. A esposa virou para ele e falou assim, legal. Mas seria muito melhor se a gente pudesse ficar aqui, mas a gente obedecesse esses 10 mandamentos. Não seria algo da boca para fora. A gente, hoje em dia, a gente quer, às vezes, ficar vivendo um sacrifício, ficar vivendo de uma forma abstrata, ficar vivendo de uma forma mentirosa, porque a gente não vive o que está na palavra de Deus, a gente não vive o que Deus tem demandado de nós, que é a obediência. E às vezes a gente não consegue alcançar uma alma pura. Às vezes a gente não consegue alcançar o que Deus tem para nós. A alma sendo purificada pela obediência a Deus. E vamos passar para o segundo comando, que é de que devemos ter em vista o amor fraternal não fingido, de coração uns aos outros ardentemente. Tendo em vista o amor fraternal. Ter em vista, para mim, na minha concepção, ter em vista é quando você está visualizando, você está procurando aquilo, você está correndo atrás daquilo. Quando eu quero fazer alguma coisa na minha vida, eu quero comprar alguma coisa, eu começo a ter aquilo em vista, eu começo a pesquisar na internet, eu começo a procurar preços melhores, eu vou ler jornal, isso eu estou tendo em vista. Quando o ordenamento
do apóstolo Pedro para nós é de que tenhamos em vista o amor fraternal, ele não fala que a gente tem que passar, a partir de hoje, a amar as pessoas de forma fraternal. Ele fala que vocês estejam buscando o amor fraternal não fingido. Buscando sempre o amor fraternal de forma não fingida. Nós nunca seremos perfeitos, mas a gente deve estar buscando o amor fraternal. E aí eu pesquisei no dicionário bíblico o que é amor fraternal. E o amor fraternal é um sentimento de carinho muito forte, de dedicação, de interesse pela figura do outro. E ele gera sentimentos positivos e construtivos, podendo até em certos momentos levar o indivíduo a fazer grandes sacrifícios, que só seria capaz de fazer por ele mesmo. Isso é um amor fraternal. E eu acredito que o apóstolo Pedro ele falou para a gente que a gente tem que estar sempre buscando, exatamente porque não é uma coisa fácil de se fazer. Não é uma coisa que eu vá começar a fazer de um momento para o outro. Mas eu tenho que começar a ir trabalhando isso. Eu tenho que começar a procurar amigos, por exemplo, que eu não tenho visto na igreja. Eu tenho que começar a procurar falar de Jesus para amigos que nunca ouviram falar de Jesus. Eu tenho que começar a tentar ajudar pessoas de forma que talvez eu só faria por mim mesmo. Essa semana, por exemplo, às vezes as pessoas acham que por eu ser filho do pastor Jorge, as pessoas acham que eu tenho uma condição melhor do que na realidade eu tenho. E eu faço muito esforço para tentar ajudar algumas pessoas. É muito esforço, porque às vezes eu tiro coisas da minha casa para poder ajudar os outros. E essa semana Deus me incomodou para eu fazer uma coisa. E aí eu fiquei, não é possível, eu não vou conseguir fazer isso. Não tem condições de eu fazer isso. Mas como eu tenho pregado sobre amor fraternal, eu acho que Deus falou assim, chegou a sua hora de fazer. E aí eu comentei com minha esposa. Falei, amor, eu vou ter que fazer isso. Aí Deus não vai falar só comigo, se eu e ela nós somos um. Ela falou assim, lógico, vamos embora, vamos fazer isso. Isso é viver um amor fraternal. Aqui não fala que o amor fraternal é um sentimento fácil. Aqui fala que é um sentimento de carinho muito forte que você vai fazer pelos outros, que talvez você só faria por você mesmo. E aí eu te faço algumas perguntas, para você se perguntar aí. Será que você tem feito sacrifícios pelo próximo por amor? Será que você tem vivido uma vida de forma que Cristo viveria pelo próximo? Porque como está escrito lá em Tiago 2,8, se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Gente, eu quero agir corretamente. Eu quero que vocês passem a agir corretamente, eu quero que vocês continuem agindo corretamente. Eu estou aqui falando isso hoje para que a gente possa viver isso que está na palavra de Deus. Para que a gente passe a entender o que Deus quer de nós. O apóstolo Pedro, ele passou essas mensagens porque ele andou com Cristo, ele aprendeu com o próprio Cristo. E ele passa essa mensagem para nós hoje, não é só para aquela igreja naquele tempo que estava sendo perseguida. A gente tem que falar sobre o amor de Deus. A gente tem que procurar as pessoas e demonstrar o amor de Deus através da nossa vida. A gente tem que deixar de viver numa mesmice, de dia a dia, dia após dia, e conseguir ganhar o nosso pão e tchau e bênção. A gente tem que começar a ser igreja de Cristo. A gente tem que ter em mente um amor com verdade. Quando eu leio aqui um amor não fingido, a minha cabeça já sintoniza em outro aspecto também. Terem visto um amor fraternal não fingido, para mim é um amor como verdade. Porque, por exemplo, eu amo as pessoas, mas eu não amo da maneira que o mundo mostra, dando beijinho no rosto. Eu não sou de ficar dando beijinho, eu não sou de ficar dando abracinho. Eu chego, cumprimento, às vezes você não vai ver eu te chamando muito, andando muito atrás, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de falar a verdade. E talvez por isso eu enxergue, na hora que fala aqui amor fraternal, viver um amor com verdade. Talvez você vai ler esse texto e vai enxergar de outra maneira. Eu estou expondo a maneira que eu enxergo.
Viver um amor com verdade. E para mim isso, viver um amor com verdade, é eu falar a verdade para as pessoas. Essa é uma forma de amar com verdade para mim. É eu chegar para você e falar a verdade. E eu tenho visto que as pessoas, elas não gostam de ouvir a verdade. Ultimamente as pessoas não têm gostado de ouvir a verdade, principalmente na casa de Deus. Quando a gente começa a pregar, a gente começa a exortar sobre o pecado, as pessoas viram a cara. Quando eu começo a falar que o amor é assim, quando eu falo que uma vida próspera é assim, e não é o que eles têm ensinado, eu vejo que as pessoas viram a cara. Amar de verdade para mim, na minha concepção, é falar a verdade. É eu tentar instruir a pessoa, é eu mostrar para a pessoa o que Deus me fala, o que Deus me ensinou, o que eu estudei na palavra de Deus, e o que eu consegui enxergar na palavra de Deus, e eu passar isso adiante. Isso para mim é uma forma de amar na verdade. É ter um amor não fingido, de coração. E sabe o que eu vejo como um amor não fingido, por exemplo? É a hora que a namorada vira para um namorado, por exemplo, eu deixei anotado isso aqui, e ela fala assim: olha, amor, você é um vagabundo. Está na hora de você começar a trabalhar, está na hora de você começar a mudar de vida para a gente poder casar, para a gente poder conseguir ter uma casa. Porque você já está me enrolando, já tem 2 anos, já tem 3 anos, já tem 5. Ter um amor não fingido para mim, na minha concepção, é a namorada ou o namorado, por exemplo, virar e falar: nós estamos transando. E chegou a hora da gente mudar de vida, passou da hora da gente mudar de vida. Chegou a hora da gente não ter essa vida sexual mais antes do casamento, e nós vamos mudar ou nós vamos terminar. É um dos dois. Isso para mim seria um amor sem fingimento. É uma sociedade chegar, um sócio chegar para o outro e falar assim: olha, a partir de hoje, as notas fiscais vão ser tiradas de formas coordenadas. Nós não vamos sonegar impostos mais. Porque quando eles perguntaram para Jesus o que faria com aquela moeda, se devia pagar imposto, eles tentaram pegar Jesus naquela lei. Eles chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, e esse dinheiro aqui e tal? Tentando pegar Jesus. E Jesus deixou ensinado. Ele falou assim: qual o rosto que tem nessa moeda? Que rosto que está chancelado aí nessa moeda? Então dai a César o que é de César. Nós conseguimos escolher o nosso governo e a gente tem que estar apto a escolher de forma inteligente. Mas o governo que está lá, se a carga tributária é alta, o que eu vou fazer? É duro, é difícil ter que tirar os 27% e botar lá, viu? Estou falando que é difícil. Mas eu tenho pagado os meus impostos de forma certa. Isso é uma forma de ter um amor com verdade. Minha esposa, nós conversamos sobre isso, falamos: não, vamos retirar certinho, certinho. E teve gente que chegou para nós e falou que não era para a gente tirar. Pode ter certeza que teve gente que chegou para a gente e falou assim: não, não deposita, faz isso. Querendo dar um jeitinho. O que é isso que o mundo tem vivido ultimamente, gente? Que tempo é esse que nós estamos vivendo, gente? A gente vê que as coisas estão erradas e a gente não pode começar a falar do que está errado mais. A gente está percebendo que as coisas estão erradas e a gente não pode mais falar a verdade para as pessoas. Uma frase que tem acontecido ultimamente aí e que não dá para entender, não dá para acreditar, é quando você vai falar a verdade para alguém, você chega e fala assim: olha, me perdoe, mas isso não é certo. Olha, me desculpe, mas a Bíblia não fala assim. Olha, se vocês chegarem para falar uma verdade comigo, gente, não me pede desculpa, não. Eu vou te agradecer por estar falando a verdade comigo. Eu vou te agradecer de verdade por estar falando a verdade. Porque quem dera todos falássemos a verdade com os próximos nossos. Eu tenho certeza que o mundo não estaria desse jeito que está aí fora. Eu tive a oportunidade de falar da verdade para vários amigos meus no decorrer dessa vida. Tive a oportunidade de falar a verdade para muita gente. E essa oportunidade talvez não vai voltar nunca mais, porque muitos deles estão mortos, outros presos. Essa semana eu fui fazer uma visita a um amigo meu,
que era muito amigo meu quando a gente era novinho no Guarani, e ele estava me contando de todos que morreram. Ele começou a me falar, esse morreu, o outro morreu, o outro morreu. Olha o tanto de oportunidade que passou. Vamos prosseguir para o terceiro comando. Devemos ser nascidos novamente de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, que é permanente. Quando a gente recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós somos regenerados de uma semente incorruptível. A gente é regenerado de uma semente incorruptível, e essa semente incorruptível, ela vai gerar frutos em nós. Não tem como uma pessoa ser nascida novamente e não ser nascida de uma semente incorruptível. Não tem como, não existe uma pessoa que seja nascida novamente e não seja de uma semente incorruptível. E a semente na Bíblia, ela é um símbolo de morte e é símbolo de ressurreição. A semente, ela tem que morrer para gerar vida. Isso é um simbolismo bíblico, isso se trata de verdades na Bíblia. E Jesus Cristo, ele também é tratado como um símbolo de uma semente. Ele morreu, ele ressuscitou, e ele vai gerar frutos, vai gerar vida para sempre. Jesus Cristo, já através de sua morte e sua ressurreição, ele trouxe salvação para incontáveis pessoas. Eu não posso nem citar aqui bilhões, porque é incontável. Incontáveis pessoas são salvas pela morte e ressurreição de Cristo. E a palavra de Deus, da mesma maneira, ela é colocada como uma semente. A palavra de Deus, quando ela é plantada, ela vai gerar frutos. Que mesmo quando você não estiver mais ali, se você plantou a palavra de Deus como uma semente incorruptível para alguém, ela vai começar a gerar frutos, e mesmo que depois que você passe, essa palavra vai continuar gerando frutos na vida das pessoas. Por isso que eu vejo pastores, às vezes, escrevendo livros. Eu acho maravilhoso isso, desde que isso não se torne um comércio. Acho maravilhoso a publicação de um livro, porque o livro ele vai onde as pessoas nem sonham em pisar. Eu não escrevi o meu ainda, algum livro das minhas experiências, algum livro de estudo, porque eu ainda estou orando, ainda estou pedindo direção para Deus, para que isso não se torne um comércio para mim. Mas um livro é maravilhoso, porque ele pode se tratar de uma semente incorruptível, porque ele vai se tratar da palavra de Deus. E é maravilhoso você dar um livro para alguém. Na minha faculdade, mesmo eu não sendo um cara cristão ali, no momento que eu fazia faculdade de Direito, no dia da minha formatura, eu cheguei e levei uma caixa de Bíblias. Eu comprei uma caixa de Bíblias do pastor Lucinho, aquela Bíblia Louco por Jesus, que tinha uma pequenininha. A Bíblia era marronzinha, muito bonita. E aí eu levei essas Bíblias e dei uma para cada professor meu e dei uma para cada amigo meu da minha sala. E um professor meu, doutor, um cara muito conceituado, ele chegou e falou para mim assim: olha, eu nunca ganhei uma Bíblia. E esse foi o melhor presente que eu já ganhei na minha vida. E eu era um cara que eu não era um cara cristão. Mas não se tratava de mim, se tratava da semente incorruptível que estava sendo passada para ele. A semente da palavra de Deus quer dizer que se tornaria uma semente incorruptível na vida dele através de Jesus Cristo. E a palavra de Deus, ela nos ensina a ser pessoas bem-aventuradas. Ser pessoas bem-aventuradas, como está lá em Salmo 1, que diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando fala isso aqui, não está falando para você não andar com seus amigos que não são crentes. O que eu enxergo através disso aqui é com que você ande com eles, mas que você comece a impactar a eles através da palavra de Deus. Que você comece a ser um canal de Deus na vida deles. Que a semente que você plantar ali, ela comece a durar para sempre. Verso 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor. O nosso prazer tem que estar na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Para que nós vamos ser pessoas benditas? Para que nós vamos meditar na lei do Senhor de dia e de noite? Porque essa semente incorruptível vai fazer com que a gente seja como árvores plantadas junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Imagine você dando fruto e a sua folhagem nunca murchar.
Olha como que é maravilhoso essa metáfora aqui para nós. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Quantos aqui não querem fazer tudo e ser bem sucedido em tudo que fizer? Quantos de nós não queremos ser bem sucedidos em tudo que fizermos, porque nós somos pessoas bem-aventuradas, mediante a palavra de Deus? E aí eu vou falar agora dos 3 avisos, rapidamente. E o primeiro diz: que toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Em outras palavras, toda carne, um dia ela vai secar. E toda glória de toda carne, um dia ela vai cair. Não adianta. A única pessoa, o único ser que é digno de toda a glória é Deus. A glória de Deus nunca vai passar. A gente pode ver o que for atletas que estão lá em cima, uma hora a glória cai. Uma hora a folha seca e cai. Tudo vai passar nesse mundo, nós somos passageiros nesse mundo. Nós vamos passar, nós somos passageiros. E por isso a necessidade do segundo aviso, de que a gente plante a palavra do Senhor. O segundo aviso é de que a palavra do Senhor permanece eternamente. Esse é o segundo aviso que eu enxergo. Por isso que a gente tem que estar plantando a palavra do Senhor, porque ela é o que permanece eternamente, é ela que permanece para sempre. Por isso que o lema do nosso culto Jet Moving é fazer com que Jesus Cristo seja conhecido. Não precisa que o Tiago seja conhecido, que a Fabiana, que o João, que o pastor Juarez, que nenhum dos pastores sejam conhecidos aqui. Por isso a gente, nos flyers do culto, a gente não põe nome dos pastores. Porque não precisa de que a gente fique famosos, não precisa que a gente seja conhecido. A gente precisa que Jesus Cristo seja conhecido. Porque no dia que a gente passar, a mensagem vai continuar sendo pregada, as missões vão continuar sendo feitas. Essa semana a pastora Sandra Ronde, que é a nossa líder do projeto ID, ela é a chefe, é a líder, é a dona do projeto. Nós começamos a ajudá-la no projeto ID. E toda quinta nós estamos indo na Cracolândia, a gente leva comida, a gente leva amor, a gente leva abraço, a gente leva a palavra de Deus. E os caras começam a confiar na gente devagarinho. As primeiras semanas eles ficam olhando e depois vai confiando. Agora eles chegam, abraçam, chamam a gente pelo nome. E essa semana ela falou que não poderia ir. E esse é o maior exemplo de que Cristo tem que ser conhecido. Porque a partir do momento que ela falou, não posso ir, eu falei, a gente pode ir? Mesmo sem a senhora? Ela falou, pode. E aí nós fomos. Juntamos uma galera, fizemos uma comida de última hora, saímos comprando os trem e fomos do mesmo jeito. É isso que é fazer a obra, é isso que é levar a palavra de Deus de forma permanente, é fazer com que Cristo seja conhecido. Que aí a partir do momento que a gente não tiver aqui mais, a palavra de Deus vai continuar sendo propagada. Terceiro e último aviso. Que esta é a palavra que nos foi evangelizada. Primeiro nós recebemos. Olha como que não há motivo para que a gente reclame. Olha como que não há motivo para que a gente venha posteriormente falar que não fomos avisados. Primeiro nós recebemos essa palavra. Primeiro nós fomos evangelizados. Aí às vezes você fala assim, mas eu nunca vim numa igreja, mas está aqui agora. Você está recebendo essa palavra. Você está recebendo essa mensagem aqui, que vem do trono de Deus. Isso é uma mensagem de Deus para você. Quem está em casa aí, assistindo pela televisão, onde quer que seja, está recebendo essa palavra. Está sendo evangelizado primeiro, para depois te demandar o que foi falado. Você está recebendo, você está tendo oportunidade de receber a palavra de Deus, de ser evangelizado. Assim você vai conseguir ser purificado pela obediência. A gente vai conseguir viver todos esses pontos que eu falei. Assim você vai conseguir ter um amor fraternal pelo próximo, através da palavra de Deus. Assim nós seremos regenerados de uma semente incorruptível mediante a palavra de Deus. Nós teremos certeza de que toda carne, toda glória vai passar. A gente começa a enxergar a nossa salvação, e essa vida aqui já passa a não ser importante mais. A gente começa a saber que a palavra de Deus é o que tem que permanecer para sempre. O eu diminui para que Deus seja glorificado.
E a gente começa a ver os privilégios da palavra que nos foi evangelizada. A gente começa a viver o que foi falado aqui hoje, mediante a palavra de Deus. A gente começa a executar o ID. E o ID, em Mateus 28, diz que a gente deve ir com toda a autoridade que foi dada no nome de Jesus. E aí Jesus disse que para a gente ir fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente começa a pensar em fazer o ID de Deus, o ID que Cristo nos ordenou. No verso 20, a gente tem que começar a ensinar a guardar todas as coisas que Jesus nos ordenou. E Jesus disse que eis que Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. Que coisa mais maravilhosa que é essa? A gente começar a fazer as coisas e sentir que o próprio Cristo está conosco, que a gente está andando com o próprio Cristo. Tem medo? Existe medo nisso? Existe remorso nisso? Como eu disse, o apóstolo Pedro não falou que é fácil. Em nenhum momento aqui ele cita que foi fácil. Para mim não foi fácil. Para minha esposa não foi fácil. Para meus pais não foi fácil. Para minhas irmãs não foi fácil. Não se trata de ser fácil, mas se trata da gente fazer. E Pedro, ele falou, como ele disse, ele andou com o próprio Jesus. Ele aceitou o chamado de Jesus. E Pedro nos mostrou que se trata de andar na suficiência da graça de Deus. A gente não vai andar sozinho, a gente vai andar na suficiência da graça divina. E aí as coisas passam a ser menos dolosas. As coisas passam a ser menos pesadas, o fardo diminui. E aí Pedro diz lá em 1 Pedro 5,10: o Deus de toda graça que os chamou para a glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo. Ele diz que nós vamos sofrer durante pouco de tempo aqui. É pouco de tempo, gente. Tem que valer a pena a nossa vida pelo pouco de tempo que nós iremos sofrer. Os restaurará, os confirmará, lhes dará forças. O Deus vai te dar forças e os porá sobre fortes alicerces. Isso é maravilhoso, isso é a palavra de Deus para nós. Isso é a palavra de Deus para nós aqui nessa noite. Que a gente passe a fazer tudo para o louvor da glória de Deus. Que as nossas atitudes sejam para o louvor da glória de Deus. Que o nosso caminhar seja para o louvor da glória de Deus. As nossas falas sejam para o louvor da glória de Deus. E sabe como que Pedro se despede nessa epístola? Ele diz assim em 2 Pedro 3,17: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelos erros dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus e Salvador, e a Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Olha como que Pedro despede de nós. Guardem-se para que não caia. Ele não falou se a partir de agora vai ser fácil, como eu tenho falado. Guardem-se para que não caiam, e que a Ele seja toda a glória. Que a nossa vida seja para o louvor da glória de Deus. Eu queria pedir que vocês se colocassem de pé, por favor. E eu quero fazer uma oração e queria que todo mundo repetisse essa oração comigo. Queria que todos vocês repetissem, por favor. Eu vou voltar aqui nos pontos. Você vai falar assim: Pai, me ensine a ser purificado pela obediência ao Senhor. Que eu tenha em vista o amor fraternal do Senhor. Que eu seja nascido novamente de uma semente incorruptível. E que eu venha buscar mediante a sua palavra, a sua vontade. Eu sei que a minha carne vai passar. Eu sei que a minha glória vai passar. Mas que permaneça a glória do Senhor na minha vida. Eu tenho certeza que a palavra do Senhor dura para sempre. Então abra caminhos para que eu possa pregar o seu evangelho.
para que eu possa na minha faculdade, na minha casa falar do seu amor, para que eu possa demonstrar o Senhor para as pessoas que eu convivo, para que as pessoas possam ver o Senhor em minha vida, porque eu reconheço o privilégio de ter recebido a sua palavra. Pai, eu te agradeço por esse momento, Pai. Tome cada vida aqui, Pai. Tome cada situação, tome cada vontade, cada desejo. Ajude, Pai, a cada um a andar segundo a sua glória, a sua honra, o seu louvor, Pai. Que a gente possa enxergar as coisas através dos olhos do Senhor. Que o seu Espírito Santo venha estar sempre nos confrontando para mudança, para melhora, para que a gente enxergue a eternidade, para que a gente enxergue a salvação. Nós te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu quero saber se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida na mão de Jesus. Alguém que queira fazer um concerto na vida. Fala assim: olha, hoje eu quero fazer um concerto. Ou hoje eu quero entregar minha vida nas mãos desse Jesus. E como eu disse, não vai ser fácil. Mas é muito mais fácil do que se você estivesse sozinho. Eu consegui largar as drogas, consegui largar as coisas nojentas, as coisas imundas que eu utilizava, que eu estava preso, a partir do momento que eu comecei a buscar a Cristo na sua palavra. Foi a partir desse momento que minha vida começou a mudar. Não adiantava eu ficar sentado em casa e falando que ia mudar, porque não ia. Se não tem ninguém, então nós vamos orar e vamos despedir. Amém? Pai, muito obrigado pela sua palavra, porque o Senhor falou conosco, Pai, nessa noite. Obrigado, Pai, te agradecemos. Nós viemos aqui, Pai, para poder receber, nós viemos aqui, Pai, para poder te conhecer, para ouvir a sua voz, Pai. Como nós estamos saindo daqui abençoados, Pai. Nos leve em paz, Pai. Nos leve em paz. Cuide de nós nessa semana que está começando. Cuide de nós, Pai, nesse momento da nossa vida de mudança, nesse momento que nós estamos sendo transformados pelo seu amor. Fale conosco, Pai. Continue falando conosco, que nós estamos prontos para te ouvir, Deus. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com um amor incorruptível. Vão em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu declaro uma semana de vitória na vida de vocês. Amém.